Deus amado, nosso Pai querido, mais um dia estamos aqui. Mais um dia usamos os nossos meios de comunicação para exaltar o Teu nome. Para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer por tudo que o Senhor é por nós. Quando nós, de verdade, nós não sabemos por inteiro quem é o Senhor, nós não temos nem sequer esse direito de saber quem realmente é o Senhor. Nós apenas temos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Aquele que não desampara. Aquele que cuida, aquele que faz com que nós possamos a cada dia aprender, amadurecer, crescer e sermos seres humanos melhores, sem serem perfeitos. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de podermos estar te servindo, te adorando. Mas isso não é algo de exclusividade. É algo aberto. É algo que qualquer pessoa que realmente possa entender como é o teu trabalhar também pode ter esse privilégio. Obrigado, meu Deus, porque a cada dia as tuas misericórdias elas se renovam. E hoje, em especial, quero colocar aquelas pessoas que tiveram dores, tiveram perdas diante do que aconteceu nas chuvas. E que as autoridades, Pai, sejam tocadas para que hajam realmente soluções concretas para essas pessoas. Porque não é fácil você ouvir um pingo de chuva e já ficar no desespero. Toma a frente, Senhor, dessas pessoas. Tu és aquele Deus que soluciona as causas, principalmente as impossíveis. E assim eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Boa tarde para você que está na Rádio Igaraçu 87,5. Obrigado por estar fazendo companhia para você na sua hora de almoço. E você também que está na Rádio Vitória. A diferença é de 5 minutinhos, você acredita? Pois é, de uma para outra. E você que está no Kawai, na transmissão, você que está nas plataformas digitais, também muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é sexta, 24 de julho de 2026, programa de número 131. E vamos para a nossa série sobre União Europeia e Brasil. Pois é, hoje vamos falar sobre acordo comercial. É um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Ele está em vigor de forma provisória. O tratado eliminou ou reduziu imediatamente tarifas para vários produtos. Com isso, as exportações brasileiras para a Europa cresceram 26% em comparação ao ano passado, injetando cerca de 2 bilhões de dólares extras na economia nacional nos primeiros meses. Sabia dessa? Não, né? O negócio todo agora é só a carne, viu? O problema da União Europeia, o Brasil agora se chama carne, mas o resto tá tudo certo. Hoje é aniversário de um artista que está no elenco da atual novela das 9, que substituiu Três Graças, Quem Ama Cuida. Estou falando de Rainer Cunha Cadete. Ele nasceu em Brasília em 24 de julho de 1987. Isso mesmo, né? Já veio depois de mim faz tempo, né? Então ele deve ter o quê? Seus 39 anos. Está fazendo 39 anos hoje. Ele é o tal do César, lá de Quem Ama Cuida, né? Diz que é o cara lá, o bombadão, essas coisas todas, né? Então, feliz aniversário também para você que faz aniversário igual o César de Quem Ama Cuida, viu? Não esqueça que o Papai do Céu tem o melhor presente para a sua vida. Não esqueça disso não, nunca na sua vida. Papai do Céu ama você como eu também te amo, viu? Então pronto, agora vamos saber aí se chove ou se não chove na nossa cidade.
Vamos à previsão do tempo, como eu digo sempre para vocês, que ela é fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos está de fraco a moderado, a umidade máxima do ar está em 95%, a mínima em 60%. Temperatura mínima para hoje 24 graus e a máxima 29. Previsão, tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas, probabilidades. Tá? Pode ser sim, pode ser que não. Então aí foram as informações da previsão do tempo para hoje. E segundo a APAC, inclusive, né, ontem foi emitido um alerta, até agora pela manhã, em relação aos rios. Mas aí até agora esse alerta não foi renovado. E aí foram as informações do tempo. Agora vamos ver o que é manchete nos jornais dessa sexta. Vamos às manchetes dos jornais que estão circulando em todo o estado de Pernambuco. Infra SA assina contrato de 312 milhões e 800 mil reais para trocar projeto da Transnordestina no sertão do estado. Estados Unidos impõe sobretaxa de mais 12,5% aos produtos do Brasil, ou seja, agora é 25%. Colisão entre van da saúde e caminhão deixa 7 pessoas sem vida. Orquestra Criança Cidadã e O Ritmo que Atravessa o Coque. Eles estão completando 20 anos de atuação. Olha que bonito, né? Um trabalho social que tem atravessado praticamente gerações. Aí são as manchetes dos jornais dessa sexta-feira. E aí, tu quer que eu comece ou termine com a história de Ídolo de Pano? O que tu quer, criatura? Eita, Lelê! Eu acho que eu vou começar com Ídolo de Pano, rapaz. O negócio tá uma peleja aqui. Pensa numa novela boa, rapaz. Meu Deus do céu. Isso aqui deveria ser novelinha do Kawaii, do Globoplay, sei lá o quê. E pensa na novela, rapaz. Por isso, olha, eu lembro que eu assistia Sonho Meu, né? Então, Ídolo de Pano eu não vi. Mas Sonho Meu foi adaptação de Ídolo de Pano, então tá valendo, né? Bem, você lembra que eu disse para vocês que ontem teve o café da manhã da governadora, né? Com Eduardo da Fonte, com não sei o quê, né? Pois é. E aí, tu acha que chegou num consenso? Vamos apostar agora na Beth. Eita, mas não pode, gente do céu, esqueci que não pode falar na Beth. Só a Beth Faria mesmo. Beth Goulart, né? As outras Beth que tem Beth Hoffman e assim vai. Mas bem, depois de um dia inteiro dedicado às articulações para tentar destravar a disputa pela vaga em sua chapa da reeleição, a governadora Raquel Lira participou na noite desta quinta-feira do lançamento da pré-candidatura de Daniel Coelho. Eu também falei com o Daniel Coelho lá no negócio que Priscila falou comigo, né? Ele não é muito de papo, não. Ele só faz assim, pronto. E por coincidência estava com o braço quebrado. Essa pré-candidatura, no caso assim, né? O lançamento de Daniel Coelho como candidato a deputado federal aconteceu no Centro de Convenções. Mas o que é que eu preferi dar uma de copélia? Prefiro não comentar, né? A gente já conhece, né? Arlete Salles, a nossa querida Arlete Salles. E aí ela preferiu não falar sobre o assunto, deixou o local sem comentar o principal impasse da formação da chapa majoritária. Mas aí, tu na tua simples imaginação, como eu tenho a minha simples imaginação, o que é que tu acha que aconteceu nesse BO? Vamos lá. Vamos tirar umas conclusões aqui do negócio. Depois a gente vê aqui se deu ou se não deu. O que é que tu acha que rolou nessa história? Tu que está acompanhando comigo todo dia na Casa dos Patrão. Me diz. Tu acha que teve algum resultado positivo? Ou será que continuou do mesmo jeito? Vamos lá, vou dar o tempo. Tempo encerrado. Agora tu vai escutar a notícia. Aí tu vai saber se realmente o que foi que rolou nessa parada.
durante o dia, Kekel se reuniu lá no Palácio do Campo das Princesas com prefeitos, deputados e dirigentes do Progressistas, além de manter uma conversa reservada. Acho que ela chegou e disse assim, né? Vamos ali no cantinho para a gente conversar. Olha, se não resolver hoje, problema, viu? Pois é. Teve a conversinha no reservado com os dois, né? Com Dudu e Kekel. As reuniões aconteceram em meio à disputa pela vaga para o Senado, né? Isso aí a gente já sabe. E diz aqui que, segundo a apuração do Jornal do Comércio, é o Jornal do Comércio quem está dizendo, me admira, né? Cenário, acho que não falou, Jamil também não falou, que durante as conversas, Kekel apresentou como alternativa o lançamento dos 3. Agora que pena, né? Poderia ser os 4, né? Fernando Dueiro também, né? Já que o negócio ela quer fazer o trisal, então vamos lá, né? Aí tá dizendo aqui, então vai ser os 3. Miguel, Eduardo e Túlio. Lembrei agora da música de Luiz Gonzaga, né? Seu Luiz! E como? E como? E como? Olha, essa proposta de sair os 3, sabendo que não pode ser. Você lembra que a gente já falou sobre isso? Que não pode sair mais de 2 candidaturas para o Senado? Ou é eu, ou é tu, ou é tu, ou é eu? Você lembra, né? Se acompanha aqui o jogo com você, você sabe que a gente fica de olho em tudo. Então o TSE já disse que não pode acontecer candidaturas avulsas. E daí o que é que acontece? A proposta teria sido aceita por Miguel e por Túlio, mas ainda não conta com um consenso dentro da Federação União Progressistas. Aí Miguel disse o seguinte: tem espaço para todo mundo. Se o deputado Eduardo da Fonte quiser ser candidato de forma legítima, saem os 3 avulsos. Imagina o pior, né? Como se diz. Ah, é? Então pronto. Se é eu, se é eu, se é tu, então pronto. Vai todo mundo no pacote? Aí ele ainda disse assim, eu e Túlio aceitamos. O que a gente não pode deixar é que essa disputa sadia termine prejudicando o projeto de reeleição da governadora. E tem um negócio, viu? Dudu não foi para o evento. Sem abordar o impasse envolvendo a composição da chapa, Kekel utilizou o discurso para reforçar a sua aliança política construída em torno de sua candidatura à reeleição. E mandou um recadinho para Johnny. Aí diz aqui, sem citar nominalmente adversários, ela afirmou que encontrou um Estado desmantelado, sem recursos, projetos e direcionamentos, e defendeu que em 3 anos e meio a gestão da sua administração promoveu mudanças estruturais. Pois é, né? Segundo João Campbell, que disse a Vera, você lembra, né, que João foi falar com Vera? Isso. Naquele dia que ele foi para Igaraçu, pronto, ele disse que o Estado não está quebrado, né? Mas como se diz, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem não tem dinheiro, conta a história, né, Paulinho Gogó? Isso. Mas, ó, eu vou te dizer. Aí depois, sabe o que aconteceu? Dudu se reuniu com o pessoal do jurídico do PSD. Apesar de não ter sido anunciado nos encontros com a governadora, o nome do candidato ao Senado pela Federação, que vai compor a chapa nesta quinta-noite, já houve uma reunião na sede do PSD, na Ilha do Leite, entre os deputados Eduardo e Lula da Fonte e os advogados da legenda para tratar destas questões que precisam ser observadas nas convenções do PSD e da Federação. Aí, o objetivo é garantir apoio do colegiado a Raquel e, ao mesmo tempo, definir, segundo uma fonte do Progressistas, que caberá à Federação indicar o escolhido para compor a chapa na disputa pelo Senado. Ou seja, eu não vou desistir, eu vou ser candidato ao Senado, eu vou ser senador por Pernambuco. E ponto final, e tenho dito.
porque eu sou o cabeça da federação. É ou não é ou não é? Pois é, filhote. E ainda tem outra coisa aqui, viu? Esse encontro lá dentro do PSD, ele foi providenciado por Túlio Vilaça, após Eduardo e Lula terem sido recebidos por Raquel Lira. Não ficou ainda marcada a data da convenção da federação, que a pedido de Raquel pode ser antecipada e realizada antes do dia 2 de agosto, né? Que a convenção de Kekel e a de Johnny vão se bater. Vai ser no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo momento. E aí, vamos ver, né? Ele vai até o fim. Então diz aqui, olha. Por exemplo, eu não sei quem é que está falando aqui. Aí cadê? Ah, tá. Claudiano Martins, deputado estadual do PP, está dizendo assim: alguém pode imaginar que Eduardo da Fonte comande uma federação e abra mão de uma disputa majoritária quando ele próprio vai comandar a convenção? Pois é, gostei da pergunta. É como se diz, né? Já pensou alguém chegar e dizer assim para a Vera: olha, Vera, a partir de hoje você não manda mais em nada na Rádio Igaraçu. Você já pensou como é que ela ia reagir? Pelo amor de Deus. Foi ela que levantou tudo, que fez tudo, que faz tudo. Aí tu acha que vai chegar alguém para dizer para ela que ela não pode mais fazer nada na rádio? Só fazer programa? Ou eu batendo aqui no microfone. Eu falo gesticulando que é uma beleza. Professor, né? Artista. Então, olha. Tem um negocinho aqui, inclusive, que eu preciso colocar para vocês, que é o seguinte. Se fala muito, né, quando o pessoal vai para cima do prefeito, né? Para mim é ser sempre prefeito, aquela coisa toda. E aí ele manda a justiça tirar. Não, isso aqui não pode, né? Aí vai lá, decisão judicial. Ah, vamos fazer os intocáveis, tira do ar. Vamos fazer não sei o quê, tira do ar. Tiago Medina falou de João, tira do ar. Né? Com decisão judicial. E foi desta vez que a Justiça Eleitoral determinou a remoção de uma publicação que associava a governadora ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atendeu a um pedido apresentado pelo partido de Kekel, o PSD, dedidado, e concluiu que o conteúdo utilizava elementos visuais e textuais para vincular a chefe do executivo ao chamado bolsonarismo, com potencial de influenciar negativamente o eleitorado. Todo mundo sabe aqui, não preciso, mas eu preciso desenhar de novo. Rapaz, você que escuta o De Olho com você que assiste a gente todo dia, você já sabe muito bem, que eu deixo aqui bem claro a notícia, que Raquel nunca fez nada em relação ao bolsonarismo. O máximo que ela faz é se reunir com tipo o PL e com outras pessoas que fazem parte da direita. Mas ela não faz nenhum vídeo dizendo assim: pois é, eu estou defendendo o nosso presidente Jair Bolsonaro. Por acaso você já viu ela dizendo isso? Todo mundo sabe, até o próprio partido dela sabe, que ela não vai fazer campanha para o presidente dela. O partido dela vai lançar um candidato a presidente e já deixaram bem claro que ela está livre para fazer o que ela quiser. Então, vamos dizer, é fake. E aí, tem necessidade disso? Olha, a publicação ela havia sido divulgada por 3 páginas que apoiam a candidatura de Johnny. E daí o que é que vai acontecer? Serão retiradas. Na imagem, ela aparecia ao lado de lideranças políticas da direita que declararam apoio à sua candidatura à reeleição. O ex-ministro Gilson Machado, a deputada Clarissa Tessio, Eduardice, né? E a montagem também mostrava Kekel segurando uma arma e trazendo a expressão bolsonarismo com Raquel Lira. Isso a gente sabe que não procede. Você que escuta o De Olho com você está ciente de que Raquel Lira não tem nada a ver com o bolsonarismo. É ou não é ou não é? Então pronto. Aí, sabe o que aconteceu depois? O Jornal do Comércio publicou uma notícia, uma matéria, dizendo assim, né, que Johnny está falando que ele está sofrendo perseguição, rapaz. Ô, menino. Rapaz, eu vou mandar ele para a rádio para ver se ele ganha 10 ou 1000.
Né? Já viu que Ratinho tem um show de calouro na segunda-feira? Né? Que bota lá o pessoal como show de calouros, aí tem lá o pessoal que dá 10 ou 1000 no negócio? Pois é. Ele foi para, vamos dizer assim, né? Para a pré-candidatura do deputado estadual que está aí batalhando para se reeleger de novo, Sileno Guedes, e aproveitou o discurso para direcionar a mira em Raquel. Aí sabe o que ele disse? Disse assim, né? Ao microfone, João afirmou que o atual governo persegue adversários e esquece de cuidar do povo. Johnny, deixa eu te lembrar uma coisa, criatura. Vera Maria também perguntou para tu, minha chefa, minha madrinha, ela perguntou para tu se tu estava disposto a fazer alianças, parcerias. E você mesmo disse com a sua própria boca, com seus dentes, com sua língua, que não abre espaço para ninguém. E agora como é que diz que está sendo perseguido? Aí, engraçado é uma coisa, né? É mais fácil o Vitinho, o prefeito Harry Potter, conversar com o Kekel do que você. E aí? Fica complicado, né? Você, assim, você agir de uma forma do tipo, aquele menininho mimado, né? Que diz assim, não, olha, porque ela me bateu, mas você provocou que ela lhe batesse. Mas hoje, errado é quem bate, quem provoca tá certo. Sabe esse negocinho? Então, como eu já disse assim, existe aquela situação que eu já falei aqui várias vezes, eu já estou cansando de falar. Eu não gosto de falar muitas vezes a mesma coisa. Você tem que mostrar o que já fez como prefeito do Recife, simples assim. E o que você vai fazer como governador, eu estou dando aqui a dica de marketing. Eu estudei marketing político quando eu estava lá no gabinete do homem. Então, você tem que falar de si. Não atente contra a Raquel. Porque senão ela vai chegar num ponto e dizer assim, os amigos dele travaram a lua lá na Assembleia. E sem dinheiro a gente não faz nada. Sem dinheiro tu não vai nem andar de ônibus. Sem dinheiro tu não come. Tá me entendendo? Então, sinceramente, eu acho que ele precisa mudar o discurso. Urgentemente mudar o discurso. Porque se ele continuar agindo dessa forma, a gente sabe o que vai acontecer, né? Pois é. Não adianta se dar de vítima, não adianta colocar lá, é porque ela faz isso, ela faz aquilo, não, é porque ela faz xixi em pé, porque ela cocora, porque ela deita, porque ela faz isso. Gente, vamos parar. Tá feio. Tá muito feio. Pelo amor de Deus. E para fechar aqui hoje, fizeram aqui, né, uma nota sobre Eduardo e Jones, só que aí eu não vou precisar ler, né? Porque a gente já falou aqui ontem, antecipado, eu peguei o vídeo no YouTube e fiz a nota aqui. Tá vendo tu? Pois é, e a vereadora Liana Cirne, aqui do Recife, ela que faz parte do PT. Gente, se você ouvir Liana Cirne falando, você se apaixona, sabe aquela coisa assim, tipo, nossa, que voz linda! Parece voz de anjo. Gente, engraçado que ela, também além de ser vereadora, é professora da Universidade Federal, e foi nomeada para integrar o grupo de estudos sobre direitos fundamentais. Lembra que a gente falou isso, né? Que teriam aí algumas pessoas que seriam escolhidas? Pois é, agora é oficial, ela vai fazer parte desse grupo de estudos. E exatamente ele é vinculado ao Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal. A designação foi oficializada por meio da portaria publicada no último dia 11 de junho de 2026. O colegiado reúne especialistas da área de direito constitucional com a finalidade de desenvolver pesquisas, debates, estudos voltados à análise dos direitos fundamentais e seus limites no ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando, eu preciso lembrar que direitos humanos não é pra gente que fez coisa errada, tá? Direitos humanos são garantidos por lei para qualquer pessoa. Como eu vou dizer, nós tivemos uma criatura na televisão chamada Cardinô e outro chamado Datena, que sempre diziam, porque direitos humanos é para bandido, direitos humanos protege bandido.
todos nós temos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não aborda a questão de pessoas que são envolvidas em coisas erradas. Ela diz que todos são iguais perante a lei. Então, você que acreditou nessa conversinha há anos e anos e anos, tire isso da sua cabeça, porque direitos humanos são iguais para todo mundo. Viu? E assim eu fecho a casa dos patrões, sextando, lacando. E a gente volta na segunda-feira. Pois é, vamos falar sobre a nossa cidade e tem um negocinho aqui que eu preciso falar para tu, isso. Atenção você que está ouvindo agora, você aí que tem os filhos, netos, sobrinhos que está precisando de uma uia. Bora lá, presta atenção que tem uia boa aqui. A Secretaria de Administração publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, no caso ontem, que a Compesa criou novas vagas para estágio de nível médio e superior. Então, preste atenção, hein? Os meninos aí que estão fazendo faculdade, que estão estudando, que estão precisando de estágio, aproveita para inteirar um negócio dentro de casa. Segundo a tabela divulgada, o número de quadros da companhia agora é de 164 postos disponíveis para estudantes. A maioria das vagas foi disponibilizada para alunos de nível superior, né? Quem está fazendo faculdade. Nível médio tem 30 vagas. Aí a matéria da portaria mostra que a mudança atende um programa corporativo de estágio conhecido como Simbora Estagiar. A iniciativa foi instituída após decreto da governadora Raquel Lira em setembro do ano passado e é referente aos entes públicos do Poder Executivo Estadual. Ou seja, o que a gente quer saber é direto aqui, o que é que vai realmente acontecer. Com o novo quadro de vagas na Compesa, estima-se uma reserva total de 27.998 vagas para estagiários no programa, sendo 26.145 de nível superior e 1.833 de nível médio. A abertura dos quadros acontece após a solicitação dos órgãos da esfera pública e Secretaria de Administração. Os órgãos do governo oferecem bolsa estágio, auxílio transporte aos estagiários, com valor dependendo do nível da vaga. Então aí o que acontece? Os estagiários contratados podem atender duas escalas diferentes. Ambas têm 5 dias de trabalho, de segunda a sexta, mas variando a quantidade de horas trabalhadas. Uma sendo de 20 horas e a outra sendo de 30 horas. O programa também estipula prazo máximo de 2 anos de vínculo entre o estágio e o ente público, de modo que o contrato seja renovado anualmente. A norma só não se aplica a pessoas com deficiência, que pode ficar a serviço do órgão até o fim do período estudantil. 10% das vagas são asseguradas pela lei a pessoas com deficiência. Então, aí o que acontece? Não deram muitos detalhes assim do que é que vai acontecer para nível superior, o que é, mas aí é aquela história, né? Tu bota lá no Gemini que tu vai ver tudinho direitinho como é que o negócio vai funcionar. E tem uma coisa aqui também que é engraçado, né? Que eu fico olhando essas notícias quando diz assim, Pernambuco reduziu o número de violência, Pernambuco cresceu a nível de comércio, de indústria, sei lá o quê. Mas eu não vejo muita, vamos dizer assim, alguém aqui, pelo menos na minha rua, vizinho meu, que conseguiu alguma coisa dessa. Aí diz aqui que o ritmo de expansão dos negócios no estado registrou um novo avanço nos primeiros 4 meses desse ano. Pernambuco lidera o crescimento da atividade econômica no Nordeste. E quem estava falando que disse que Pernambuco estava atrasado, né? Não preciso dizer nome não, né? Pois é, inclusive disseram isso lá no programa de Vera também. E Vera, meu Deus do céu, fazia o programa no sábado só para atender o cara, tá vendo? Mas vamos continuar aqui, né? Vamos ver quem é que está dizendo, inclusive, que não sei, coisa de invenção, tudo, mas a gente sabe que aqui, com certeza, é fonte segura. Teve essa alta de 5,1%.
O resultado ficou acima da média regional de 2,7% e a nacional de 1,2%. Na comparação direta entre maio e abril, a atividade econômica de Pernambuco cresceu 0,5%, enquanto o Nordeste recuou 6%, 0,6%, e o país registrou leve alta de 0,1%. Os indicadores do Banco Central apontam manutenção do ritmo no confronto anual. Na comparação de maio do ano passado, o indicador do Estado avançou 1,5%, superando os índices consolidados no Nordeste de 0,7% e do Brasil em 0,8%. Mas aí a gente precisa saber, né, o que é que deu esse boom nessa história toda? Pois é, tem uma historinha aqui que diz assim: a alta dessa atividade econômica, ela ficou no valor de 3,2%. Só que esse índice dessazonalizado atingiu 111,56 pontos, a maior marca registrada pela Autoridade Monetária do Estado. Com esse desempenho, o patamar produtivo de Pernambuco se posiciona em 11,6%, acima da média apurada em 2022, ano que serve como base para a aferição do indicador. Engraçado que, lembrando, né, que em 2022 a gente saiu da pandemia de Covid-19, então foi tipo uma espécie de vamos levantar tudo de novo, vamos recomeçar. Assim, né, no fundo, eu queria saber, tipo, né, assim, quem foi, quem fez, né, quem foi que deu aquela gerada, e assim vai, né? Bem, tem uma coisinha aqui, inclusive, que Jamildo atualizou agora, que fala em relação à Câmara do Recife, que dá início a uma nova remuneração a servidores. O Tribunal de Contas do Estado alertou para o cenário de concurso. Que danada é isso, homem? O presidente da Câmara, Romerino Jatobá, promulgou o projeto de lei que dispõe sobre a implementação de um novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do quadro da Casa Legislativa, a qual eu já passei. E, de acordo com o texto, as carreiras dos servidores são estruturadas em 5 classes, 5 faixas de evolução salarial, no sistema de progressão horizontal e vertical. Que danada é isso? A gente vai entender. Não te preocupa não, eu estou tentando explicar, eu estou tentando entender. A progressão horizontal, ela permite ao servidor avançar entre as faixas salariais da mesma classe, com acréscimo de 1,5% no seu salário no final do mês. Né? Depois do dia 20, tá? O salário da Câmara é pago no dia 20. Eita, não era nem por ter falado isso. Mas já falei mesmo, fazer o quê? E diz aqui que a progressão vertical possibilita a mudança para a classe seguinte, após um ano na última faixa da classe anterior. No fundo, a lógica, o que é que acontece? As pessoas, quando contratam para fazer serviços na Câmara, por exemplo, eu era tipo um nível, vamos dizer assim, eu era um quase, né? Eu tinha um salário legal, porque eu era assessor parlamentar. Eu era o jornalista do gabinete. Então, meu salário era maior. Mas tinha gente, por exemplo, que ganhava até uma média de, pelo menos quando eu estava lá, uma média de R$2.000. Mas aí já tinha outras funções. Então, assim, né? Tem lá o nível vamos dizer assim, de cargos e carreira no negócio. Então, se o vereador vê que tu tem jeito para coisa, aí ele manda lá um ofíciozinho e pede para dar uma aumentada no salário da criatura. Você está me entendendo? Pois é. Ainda não existem informações oficiais sobre a criação de um novo concurso para a Câmara. Mas, em 2024, aí onde entra o Tribunal de Contas, eles alertaram aí para o alto índice de cargos comissionados e a baixa taxa de servidores efetivos da Casa. Ou seja, tem muita gente contratada pelos gabinetes e não tem um efetivo suficiente para o pessoal que é da própria Casa. Ou seja, que é fixo, que recebe salário direto da folha da Câmara e não do gabinete.
O tribunal chegou a pontuar na época que a Câmara tinha menos de 10% de servidores efetivos como representantes do quadro geral de funcionários. Aí eles dizem que ainda havia ordenado que 189 comissionados fossem exonerados. E aí, vamos aqui para as funções. Nível médio, assistente administrativo legislativo, R$ 4.555,60, com máxima de até 9.228. Imagina tu, hein? Eu saí de lá em 2020, em 5 anos praticamente, aumentou uma média de R$ 2.000. Programador, vencimento base R$ 4.545, podendo chegar também a esse mesmo valor. Nível superior, vencimento base 4.822, chegando a 9.790. Analista de sistemas de 9.300, chegando até 18.000, quase 19.000 reais. E assim vai. Tem aí cargo chegando a quase 20.000 reais. E tem um aqui, que é o consultor legislativo, que pode chegar a receber até 32.000 reais. Vamos dizer assim, esse ainda não é o maior. Tem um aqui também que chega no maior. Por exemplo, um médico contratado lá na Câmara, ele pode chegar a receber até R$ 35.662 reais. E aí, pois bebê. Ai, Jesus. E aí, tá afim de ganhar um saláriozinho desse? Pois é, né? Ou então tu quer ser mesmo empreendedor? O que é que tu quer fazer na tua vida, hein, criatura? Pois é. Vamos falar de notícia boa? Bora, né? Pois é. Infelizmente vem um problema para ter uma coisa boa. Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico, eles reencontraram na tarde de ontem a pequena Helena Vitória e os seus familiares. A visita aconteceu justamente no dia em que a recém-nascida completou um mês, 2 dias depois de ter sido salva por uma equipe da polícia durante um episódio de engasgo. Aqui eu tenho um lugar de fala, né, criatura? Não é assim que se fala agora, né? Eu tenho um lugar de fala, eu tenho excelência para falar sobre esse assunto. Porque a gente precisa, a cada dia mais, levar para essas gestantes, levar para as famílias, levar para as crianças, que é preciso ter as noções de primeiros socorros. Não espere por SAMU, não espere que ninguém faça. Você mesmo pode fazer. Pronto, fala aí. E eu estou aqui para dar palestra, viu? Não esqueça disso não. Então aqui. O reencontro mobilizou dezenas de policiais e contou com a presença de viaturas e as motos do BPTUR, atraindo a atenção dos moradores da comunidade. Né? Acho que o povo pensou, ih, rapaz, deu B.O. na casa de fulana. Mas em clima de emoção e celebração, Helena recebeu do comandante da unidade, Coronel César Belo, o título simbólico da Polícia Militar, e além de um macacão personalizado com o emblema do batalhão. A homenagem terminou com um coro de parabéns para você, acompanhado por policiais, familiares e vizinhos. Durante a visita, o coronel César Belo destacou que o atendimento prestado à criança demonstra a preparação dos policiais militares para agir em situação de emergência. Embora muitas pessoas associem esse tipo de atendimento apenas ao Corpo de Bombeiros ou ao SAMU, os policiais militares também recebem treinamentos de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, tanto na formação quanto nos cursos de atualização. Nossa missão é proteger e salvar vidas em qualquer circunstância. Bonito, né? Muito bonito. E daí, vamos dizer assim, que Helena mal nasceu e já virou polícia militar. Olha só que coisa bonita. Lembrando para vocês, viu? É importante que todas as pessoas tenham acesso às informações e vamos dizer assim, aos atendimentos. Como fazer primeiros socorros. Inclusive, eu preciso explicar uma coisa para vocês que é assim. Uma coisa são os primeiros socorros e a outra é o tal do APH.
O APH, ele acontece quando a pessoa está sendo atendida pelo SAMU ou por uma viatura dos bombeiros. Ou seja, é o atendimento que a pessoa vai precisar fazer, vai receber, quando ela está indo para a unidade hospitalar. Isso se chama APH, atendimento pré-hospitalar. Eu, por exemplo, como bombeiro, não posso chegar para a pessoa e tirar um pedaço de vidro, por exemplo. Isso aí tem que ser feito com uma unidade do SAMU ou do bombeiro que esteja equipada e, de preferência, já vá direto para a unidade de saúde, se for preciso. Entendeu? Então, eu não posso fazer isso. Mas sim, o pessoal que já tem a preparação, eles podem fazer. É como se diz, eu não posso segurar a chave de alguém se eu não tenho moral para isso. Entendeu? Pois é. E tem inclusive aqui uma coisa que, meu Deus do céu, gente, vamos orar pelos nossos hospitais, vamos orar pelas nossos prédios públicos, porque, sinceramente, viu, estão fazendo uma zica pesada, né? Porque, olha só, diz um paciente aqui, após um desabamento parcial de um ferro no IMIP, que foi obrigado a pular em cima de um bebê. Vamos ver essa história. Uma mulher em resguardo e seu filho recém-nascido de 6 dias escaparam de ser atingidos por fragmentos do estuque do teto de uma das enfermarias do IMIP. Sabe onde é o IMIP, né? Pois é. Ela é residente na cidade de Belo Jardim e registrou em vídeo o forro danificado. O caso aconteceu quarta-feira. Ela está mostrando, né, o que foi que aconteceu. E diz aqui, né, que nas imagens que circulam na internet, ela que teria dado entrada no último dia 14, destacou sua indignação. Ela diz que está cirurgiada por uma cesárea e com laqueadura. Ela conta apontando para a área parcialmente isolada. Depois do susto, imagina você, né? A mulher já está sentindo aquelas dores da cirurgia. E aí disse que se lançou para proteger seu bebê. Na hora ela pulou em cima e disse ainda que outra mulher em condição de puérpero, né, ou seja, né, já tinha acabado de parir, vamos dizer assim, ela também estava na enfermaria, na ala neonatal, no momento desse desabamento. E o hospital é registrado no Ministério da Saúde como um centro de referência na assistência integral à saúde da mulher e da criança. Aí, como se diz, né? Tá chovendo. E é nessas horas que a gente vê a qualidade do serviço que é feito nas estruturas. Seja no teto, seja nas paredes, e sempre lembrando que é preciso fazer reformas de vez em quando. Viu? A gente não pode esquecer disso não, porque um teto não pode passar mais de 20 anos não. Tem que ter uma manutençãozinha, porque os materiais, eles logicamente vão se acabando. O que o IMIP falou? Ele confirmou o episódio e destacou que não houve pacientes, acompanhantes ou colaboradores feridos. A instituição reconhece que houve o caso e exatamente ainda... a área foi isolada e os pacientes que estavam ali foram transferidos com segurança para outro setor. A origem do problema não foi apontada. Com certeza a gente sabe, né? Infiltração. Infiltração. Não tem ponto de correr. Faz infiltração, porque a gente sabe que os telhados que tem hoje em dia não é tão seguro assim. Inclusive aqui tem uma notícia que tem a ver, vamos dizer assim, com uma pessoa de Igaraçu. Eu vou trazer aqui só a nível mesmo para que as pessoas saibam que um caminhoneiro morador de Igaraçu foi a 7ª vítima identificada lá no que aconteceu no Sertão. Mais uma vítima do acidente entre o caminhão e a van de tratamento fora de domicílio da Prefeitura de Petrolândia foi identificada. O caminhoneiro Edivaldo, de 51 anos, conhecido como Val, está entre as 7 pessoas que perderam a vida. O acidente aconteceu na manhã da quarta-feira, ontem, né? Na manhã desta quinta-feira. Isso, agora está corrigindo. Eu corrigi. Misericórdia. Na PE 360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim. Segundo informações divulgadas na internet, ele era natural de Igaraçu e foi confirmado, né, sua perda
pela família após a publicação de uma nota de pesar. Entre as outras vítimas estão Ricardo Eduardo da Silva, Hilda Maria de Lima, Maria Luísa Cerqueira Ferraz, Josefa Ferreira da Silva, Luzilene Maria da Silva, Mira e também Francisca Maria da Silva. Ricardo Eduardo de Souza conduzia a van. Ele era funcionário da Prefeitura de Petrolândia, estava de folga, mas foi contratado para fazer a viagem. Aí, como a gente sabe, né? O pessoal botou o pé na estrada e vai correr como se a vida não valesse a pena. Ainda bem que quando eu subo para Igaraçu, às vezes o pessoal reclama de assim, que motorista devagar da bexiga, rapaz, bota o pé nessa coisa. Mas os motoristas dos ônibus são orientados a andar numa velocidade ideal. Então, vai ser difícil a gente ver na BR-101 alguma coisa relacionada com os ônibus. Mas às vezes, vez ou outra, né, a gente vê ali no corredor da BR-101, já em Igaraçu, que tem uns que gostam de correr porque vê a pista livre. Às vezes acontece. Mas deixa eu calado, né? Deixa eu calado que tem câmera. Inclusive até teve uma coisa que aconteceu, acho que não sei se foi essa semana, que em um dos retornos de Igaraçu também teve acho que foi um caminhão que bateu no ônibus de viagem. Né? Mas vamos prestar atenção no trânsito, isso é sagrado. Bem, se a gente falou agora sobre desenvolvimento econômico, é preciso agora falar sobre outro setor, segurança pública, para fechar a nossa notícia da cidade. Pernambuco ocupa a 5ª posição entre os estados com maior taxa de dolosos internacionais intencionais. Isso de 2025. Esses dados fazem parte do Anuário Brasileiro da Segurança Pública deste ano, divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, o Estado registrou 33 episódios para cada 100 mil habitantes, contra 36 em 2024. À frente do nosso estado, entre as maiores taxas, estão Alagoas, Ceará, Bahia e, na primeira posição, o Amapá, lá no norte do Brasil. Para calcular esses episódios intencionais, o Fórum considera a soma do número de vítimas de episódios dolosos, quando há a intenção de matar, já falei, né? Latrocínios, quando o roubo vem seguido de perda de vidas. A questão de doloso às mulheres, lesões corporais seguidas, né? E outras coisas que acontecem através de intervenções policiais. Pois é, já a nível de Brasil, esse anuário destaca que, pela primeira vez, alcançou a meta nacional de redução prevista pela Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027, antecipando seu cumprimento em 2 anos. Foram 32.914 dolosos, com uma taxa nacional de 15,4% e uma redução de 10% em relação a 2024. Pois é, né? O que é mais importante, beleza, os números estão aí, mas a gente precisa, assim, ver as coisas na realidade. O que é muito bom falar, né? Mas, como eu disse, os exemplos têm mais força do que as palavras. Então, vamos ver, né? Como eu digo sempre aqui, nós vamos sempre acompanhar os próximos capítulos dessas histórias. Pois é, vamos passear pelo Brasil e o mundo. Eu acho interessante aqui uma notícia que eu preciso falar para vocês, que é em relação às pessoas que estão em situação de obesidade, de sobrepeso. Eu, por exemplo, eu estou no sobrepeso. Eu estou na peleja para emagrecer. Rapaz, pensa, engordar é rapidinho, mas perder peso só a graça. A discriminação relacionada ao peso corporal é uma realidade frequente na América Latina e no Caribe, que está associada a impactos que vão de danos à saúde mental e a maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. A conclusão é de uma revisão sistemática liderada por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e publicada pela revista científica The Lancet Regional Health America. Eita, lelê. O trabalho reuniu evidências de 46 estudos realizados em diferentes países da região
para tentar entender como as pessoas com sobrepeso e obesidade eles vivenciam o preconceito em seu cotidiano. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah, fulano, arroia de poço, fulano barril, fulano não sei o quê. Mas chame ela de outra coisa para ver o que acontece. Independente, como eu costumo dizer, independente de qualquer coisa, a gente tem que respeitar. Mas parece que quanto mais a gente fala que é preciso respeitar, o pessoal não acaba. O trabalho reuniu evidências de 46 estudos realizados em diferentes países da área para compreender, né, como elas ficam com essa situação. E eles identificaram relatos de estigma em 97%, vamos arredondar 98%, das pesquisas analisadas. Segundo o estudo, as experiências incluem exclusão social, vamos dizer, né, bullying, falta de respeito, sofrimento emocional, estereótipos morais e conflitos familiares, além de consequências que comprometem a qualidade de vida e a procura por cuidados médicos. Em nota, a USP reforça que o sobrepeso e a obesidade são classificações clínicas utilizadas para orientar o cuidado em saúde e não devem ser interpretadas como traços de caráter ou comportamento. Aí diz aqui, né, os impactos da discriminação. A revisão mostra que o estigma relacionado ao peso costuma começar ainda na infância, principalmente por meio de apelidos, piadas e outras formas. Ao longo da vida, essas experiências podem favorecer o isolamento social, vergonha, ansiedade, tristeza e a baixa estima. Segundo os pesquisadores, muitas pessoas passam a evitar situações sociais por medo de novos episódios de julgamento. E ainda diz assim, tá? Esse processo também interfere diretamente na forma como as pessoas buscam atendimento médico. Inclusive até eu cheguei a ver, né, uma mulher que ela foi para o médico e disse assim, né, bote cadeado nas coisas, no armário, no fogão, na geladeira e feche a boca. Esse é um episódio de E. A gente fala tanto, né, de mulheres, de LGBT, de não sei o quê, de preto, de preta, mas tem aí, ó, essa camada da população, eu mesmo fico com vergonha de saber que as minhas roupas não cabem mais, eu tive que ter outras roupas, eu estou improvisando roupa, mas eu estou na peleja para emagrecer, criatura. Sabe o que é isso? Às vezes o pessoal diz assim, não, fecha a boca. Come menos. Eu já estou, o meu organismo, ele já está naquela situação de comer menos. Eu como quando dá fome. Mas de manhã é sagrado ter que comer. E de noite também comer pouco, principalmente pela questão de que eu vou dormir. Então, dizem aqui, inclusive, nesse resultado dessa pesquisa, que as mulheres, elas são as principais vítimas dessa discriminação em relação ao peso. Sabendo, né, que existe aí as magérrimas, as monjaro, né, e nem as outras que ficam sofrendo, né, realmente fica complicado. Os pesquisadores atribuem esse cenário a maior pressão estética exercida sobre o corpo da mulher, que torna mais frequentes os julgamentos sobre a aparência e aumenta a cobrança social por um padrão corporal considerado ideal. Inclusive, a gente sabe, né, que tem aí artistas que eram gordos, obesos, com sobrepeso, e tiveram que emagrecer para continuar na televisão, né? Olha aí. Quem não se lembra, por exemplo, de Leandro Hassum, lembra também de Fabiana Carla, que teve que emagrecer, né? E aí vai. Mas olha, os Estados Unidos, Donald Trump botou mais 12% no negócio. E aí o bicho pegou, né, criatura? Pois é, rapaz. O negócio já tá desde o dia 22 desse jeito. Imagine você, né? Quem mandou se fazer o que não podia, quem mandou se falar o que não devia, quem mandou fazer o que não era para fazer. E assim vai. Pois é, rapaz. Olha que eu nem falei aqui sobre as questões da chuva, né? Mas deixa quieto. A gente sabe o que aconteceu. O Ministério Público Federal pede na Justiça suspensão de aumento do etanol em 32% da gasolina. Que negócio é esse? Pois é, né? Tu que anda de carro, que anda de moto, você que precisa ter o seu transporte próprio, preste atenção nisso aqui. Vamos ver, né? Se inclusive essa redução vai acontecer nas bombas de verdade. O Ministério Público Federal pediu da Justiça a suspensão cautelar do aumento obrigatório de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%.
Foi alegado que os estudos técnicos ainda não dariam segurança sobre o aumento da mistura. O chamado mandato do E32 foi aprovado neste mês pelo Conselho Nacional de Política Energética e vai ter validade a partir do dia 1º de agosto. A União utilizou pesquisas feitas para a mistura anterior de 30% para tentar validar o novo percentual, com base na margem de tolerância de 2%, adotada nesses ensaios. Os estudos não se destinaram a validar, de forma específica, a adoção permanente da mistura E32 como novo padrão obrigatório nacional. Aí aquela história. O Ministério também demanda a indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos em razão da falta de clareza e do risco imposto à coletividade. Rapaz, quando fala em indenização, a gente já fica com um sorriso na boca, né? Pois é. Recentemente, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a apuração dos indícios das irregularidades relacionados à alteração da política energética adotada em razão das repercussões do conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Pois é, né? Meu Deus do céu. O aumento de 32% terá vigência de 180 dias com possibilidade de prorrogação. Ou seja, aqui que a gente precisa saber: demanda e preço. As projeções para a safra 2026-27 indicam que a produção nacional do etanol, tu lembra o que é o etanol, né? Que é o combustível feito da cana-de-açúcar, e é suficiente para atender a demanda adicional decorrente da elevação da mistura, sem comprometer o abastecimento. A elevação do teor de etanol anidro, né, que a gente já falou aqui, implica uma demanda adicional estimada de aproximadamente 600 milhões de litros de combustível no período da vigência dessa medida. Em relação aos preços, a maior participação do etanol anidro na composição da gasolina C tende a reduzir o custo médio do combustível ao consumidor. Oh, maravilha! De acordo com as análises. Então, agora, depois dessa, só para você ter uma ideia aqui, tem uma estimativa de preço que diz que pode se reduzir até 3 centavos em relação ao preço do combustível. Já ajuda no orçamento, né, criatura? Pois é, então, já está sabendo desse negócio, né, do etanol? Pronto, mais uma para você saber. Não espere passar no Globo Repórter, no Globo Rural, porque não vai passar. Gente, inclusive, eu não falei, mas teve uma situação aí que o pessoal lá em Linha do Tiro, eles tiveram um problema com um vendaval que teve, né? Pense nos telhados voando de tudo que é lugar. Mas fazer o quê, né? Infelizmente a gente sabe que a gente precisa estar preparado em outras coisas aí que estão acontecendo. Gente, então vamos fechar o noticiário da cidade, aliás, da cidade não, agora é do Brasil e do mundo, e vamos aí ver como é que tá rolando os nossos clubes, né? Pelo amor de Deus, será que tem coisa boa acontecendo ou não? Ou será que tem gente devendo? Vamos descobrir. Pois é, vamos lá, Planalto, Esporte Santa Cruz. Rapaz, engraçado aqui, peraí que eu vou ter que falar, rapaz, deixa eu ver aqui como é que tá a minha questão de tempo. Vai dar tempo de falar um pouquinho aqui. Tu acredita que agora tá um negócio em que os alvirrubros e rubro-negros precisam secar nos jogos da Série B? Rapaz, que loucura, hein? Com a vitória do Náutico e empate do Sport na quarta, os times pernambucanos subiram na tabela, mas podem perder posições com o complemento da rodada que aconteceu ontem. Então, é hora de ligar os secadores. Meu Deus do céu, imagina tu, hein? É por isso que eu digo, né? Não pode estar secando, não. Você tem que mostrar serviço. É a diferença. Gabriel Souza assume protagonismo e se firma na meta do Santa Cruz para a Série C. E também o Santa Cruz vendeu mais de 20 mil ingressos para o jogo contra o Figueirense. Aleluia, irmão! Pois é a oração poderosa de Linha, viu? Isso é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo? Vamos confiar na oração de Linha, que ela é poderosa.
Vou dizer para você aqui, rapaz, eu amo ser quem eu sou, tu acredita? Eu já falei aqui várias vezes, né? Tem hora que eu sei falar sério, eu sei me colocar no momento certo. Se é para calar a boca, eu me calo. Se é para falar, eu falo. Se é para soltar uma graça, eu solto. Então aqui tem uma frasezinha daquelas, né? Que eu fiz questão de trazer para você e diz assim, ó. Vamos falar bobagem, coisas engraçadas, porque vivemos um tempo todo falando das coisas sérias que até agora não resolveram os problemas do mundo. Precisamos sorrir. Eu gostei dessa frase porque tem tudo a ver comigo. Já pensou, tu escutar eu falando aqui as notícias, de repente eu dar uma risada, ou então fazer uma imitação, ou dar uma bronca, né? Tudo tem a ver com Stanislavski. A culpa é de Stanislavski. E eu vou dizer para você, às vezes até eu digo assim, brincando, né? Eu digo, graças a Deus que eu não preciso beber para revelar quem eu sou. Às vezes tem gente que quando toma só um gorozinho, já começa a fazer palhaçada, já começa a se revelar, faz um monte de coisa, né? Mas eu não. Eu já sou liberado mesmo. Quando tiver de falar palhaçada, eu falo. Quando tiver de fazer alguma coisa, eu faço. Mas sempre medindo os lugares e as ocasiões. Você já pensou, por exemplo, chegar num velório e começar a rir? Pelo amor de Deus, isso não existe. Já pensou, por exemplo, você chegar no hospital e começar a falar um monte de baboseira? Também não dá. Mas quando você tem a oportunidade de fazer alguém sorrir, é muito bom. Aí a gente sorri junto. Sabe aquela coisa assim? Eu peguei a minha prima de 9 anos, eu levei ela no mercado e a gente começou a brincar no carrinho, né? Que menino, quando vai no atacarejo, tem que ir pendurado no carrinho. E daí eu brinquei com ela, eu fiz tipo um negócio como se ela fosse cair, né? E ela caiu dentro do carro. E daí eu fiz assim, Neymar caiu! No início ela ficou envergonhada, mas depois que viu que eu comecei a rir, todo mundo riu junto no mercado, parando, olhando para minha cara. E depois ela sorriu também. Então, quer dizer, são essas coisinhas assim que podem parecer bestas, mas que trazem um pouquinho mais de alegria para a gente. Tem uns especialistas que dizem que a gente precisa estar liberando muita dopamina, né? Que é o tal do hormônio da alegria. E não gerar a adrenalina. Sabe? Aquelas outras coisas lá que gera as tristezas, a melancolia. Pois é. Então eu vou morrer dizendo para você. Sorria, seja feliz, seja você mesmo. Tem uma música da Mara, a primeira música da Mara que ela lançou, que diz assim, seja mais você. E eu digo para você de novo, seja mais você. Só se coloque no lugar certo, no momento certo. Porque com certeza alguém está precisando olhar para a sua cara e ver a felicidade. Vamos embora, sexta-feira, vou ficar com saudade, vou morrer de saudade, já dizia o Tim Maia, né? Mas segunda-feira a gente volta na permissão do Papai do Céu. Te orienta, te cuida para não virar manchete, pelo amor de Deus. E que eu quero te ver de novo, lindo, bonito, bonita também, na segunda-feira.